Começa o debate, ninguém com papel na mão, vai ser tudo decorado, né? Tá certo. Bom, o Estado tem um papelzinho aqui. Tem papel aqui? Aí não confio mais tanto na memória. Doutor Sérgio Marques, se quiséssemos politizar esse crescimento do Estado, nós jogaríamos um peso maior nas costas de quem como indutor desse crescimento? Opa, começou bem. Esse Geraldo é bom, viu? Veja, eu costumo dizer o seguinte, o processo de crescimento dessa envergadura que estamos vivendo em Pernambuco, esse volume de investimentos, 60, 70 bilhões de reais, não se constrói em poucos anos. É uma história, isso tem um cronograma de maturação lenta. Estava conversando um pouco com o secretário um pouco antes, dizendo, olha, houve algumas mudanças que o governo Jarbas implementou que foram fundamentais para que hoje o governo Eduardo, dando seguimento e ampliando as suas iniciativas, chegasse ao que chegamos. Basicamente, infraestrutura econômica, por investimentos massivos em infraestrutura econômica, e SWAP. SWAP, até o ano 2000 aproximadamente, era um dos portos mais caros do Brasil. E foi feito um modelo de reforma de gestão que hoje é um dos mais baratos do Brasil. Nenhuma empresa vem para Pernambuco para lidar com um porto que tenha custos muito altos. Eles começaram a vir massivamente, claro que aí tem a capacidade dos governadores de atração, mas são empresas privadas. Mesmo a Petrobras, com a refinaria, é uma empresa de capital aberto. Quer dizer, a opinião pública às vezes não percebe muito bem. 90%, digamos, 90% é um número de referência, um número muito grande desses investimentos são empresas privadas que não decidem ir para um território se ele não tiver vantagens competitivas. E essas foram construídas ao longo de 20 anos. Tem a ver com o Heraldo Gueiros, com o projeto inicial do SWAP, e que depois melhorou, e o governo Jarbas fez esse avanço importante, eu estava dizendo para o secretário, que ninguém percebe, a modernização da gestão do porto, que foi realizada pelo meu amigo Sérgio Cano, que hoje é presidente da TECOM. Eu me lembro de quando foi da despedida de Heraldo Gueiros, Jarbas era líder do governo, era líder da oposição na Assembleia, e o discurso de Jarbas, a cabeça era assim, está saindo o pior governo da história de Pernambuco, mais ou menos isso. Então, teria sido injusto o líder naquele momento com Heraldo Gueiros? Teria sido justo. Heraldo Gueiros, com todas as reservas que possa ter de ser o governo da ditadura, era o governo do Estado na época da ditadura, ele foi um governo que implementou alguns projetos inovadores. E nós, na época, todos da oposição, achávamos que tudo era um elefante branco. Centro de convenções, o projeto... Vamos para a rua fazer passeata. Fazer passeata. Tavares. Fomos para fazer com o Cristina Tavares contra a informática. A informática? Nós não queríamos computadores. O TIP, todos esses projetos... Estávamos errados. Na época, hoje, eu acho que é consenso. A reserva de mercado da informática atrasou a informática no Brasil. Hoje eu acho que é consenso em todos os segmentos, e o governador mesmo o governador Jarbas Vasconcelos reconhece que isso que ele falou ali não procede. Começou com Heraldo Gueiros. Agora, precisou mais 20 anos para que chegasse assim hoje um porto com capacidade de ser uma base de um sistema de transporte mundial, no chamado Porto Hub, que é o centro de grandes cargas. Doutor Maurício, isso é um bolo para dividir com todos ou tem um pedaço maior para alguém? Como o bolo está sendo muito grande, nós podemos até admitir, né, que cabe uma parcela também ao que foi feito pelos governos anteriores. Nós, do governo Eduardo Campos, não temos a pretensão de dizer que Pernambuco se inventou a partir da eleição de Eduardo. Mas é o povo de Pernambuco que, com 93% de aprovação ao seu governador, reconhece que o grande salto de desenvolvimento econômico-social em Pernambuco foi dado a partir dos governos Lula e Eduardo Campos. Começando com o exemplo que Sérgio Buarque fala aqui, sobre SWAP. Se você pegar SWAP é uma obra de mais de 30 anos. Só que quando a gente olha para os números não mentem. E nós vemos que o grande salto foi dado nesses últimos 5 anos. Pernambuco investiu em SWAP em 30 anos
um valor que é 1/4 do que foi investido no governo Eduardo Campos em Suape em apenas 5 anos. Então, em 5 anos de governo Eduardo Campos, o poder público investiu em Suape 4 vezes tudo que tinha sido investido nos últimos 30 anos. O número preciso: quando Eduardo assumiu o governo do estado, Suape tinha de investimento público um patamar de 102, 104 milhões. Já no primeiro orçamento do governo de Eduardo, esse investimento público em Suape pulou para 153 milhões. Atualmente está na casa dos 450 milhões, ou seja, em apenas 4 anos se quadruplicou o volume de investimentos públicos do estado de Pernambuco em Suape. Isso foi precedido também de uma decisão que tem um caráter também de visão político-administrativa. O presidente Lula, diferentemente dos governos anteriores, resolveu construir uma nova refinaria e não ampliar aquelas que já existiam, como era a proposta dos governos conservadores. Ousou o presidente Lula de fazer a refinaria Abreu e Lima, ousou de descentralizar do Sudeste e trazer aqui para Pernambuco, ousou iniciar a Transnordestina, ousou fazer um grande programa de duplicação de estradas. E aqui em Pernambuco, quis o destino do estado, quis a maturidade política da população de Pernambuco, elegeu-se o governador Eduardo Campos, uma frente popular com compromissos muito fortes para acelerar esses crescimentos econômicos, a atração de investimentos, mas fundamentando no investimento maciço na qualidade de vida da população. Então eu diria, para ouvir novamente Sérgio, que há uma grande diferença do processo de desenvolvimento que está em curso em Pernambuco a partir dos governos da Frente Popular, tanto no plano nacional quanto no plano estadual. Nós aceleramos muito a capacidade de atração de investimentos. Está aí a Fiat, estão aí o polo petroquímico, né? Eu já falei a refinaria Abreu e Lima. Todos os meses chegam centenas de milhões de reais de investimentos a Pernambuco. Não é por isso que, não é por outra razão que o desemprego, por exemplo, que já foi na casa de 20%, depois ficou muito tempo nos 15%, e agora o desemprego na metropolitana do Recife é o menor desemprego de toda a história, de 6,1%. Então toda essa capacidade de investimento está também centrada nessa preocupação com a qualificação das pessoas, com uma mudança na qualidade da educação e com o fortalecimento do atendimento que a população precisa, seja nas políticas sociais, seja, por exemplo, nos investimentos em saúde, com o Hospital Pelópio Silveira, que foi inaugurado agora esse fim de semana, com o Hospital Miguel Arraes, que já está prestando um grande serviço à população de Paulista e do entorno, com a recuperação do Hospital da Restauração, com o Hospital Dom Helder Câmara, com as UPAs, que são a realidade na qualidade, né, da educação prestada aqui à população de Pernambuco. Então, eu queria dizer que é um trinômio. Né? A filosofia do governo da Frente Popular, com o Eduardo no governo, é um trinômio. É governar estabelecendo as prioridades, ouvindo a população. O Todos por Pernambuco, eu participei desse seminário em todas as 12 regiões do estado, ouviu mais de 13.500 pessoas. 26 mil propostas foram catalogadas. Essas propostas geram o programa de governo, que são 12 objetivos estratégicos. E esse programa de governo, portanto, o primeiro binômio, o primeiro elemento do trinômio é ouvir a população, através do Todos por Pernambuco, do diálogo com a sociedade civil. A segunda perna deste trinômio é o crescimento econômico. E a terceira perna desse trinômio é a qualidade de vida da população com uma capacidade de gestão que envolve estabelecimento de metas, de resultados, responsabilização e, portanto, um monitoramento muito próximo de tudo que está se fazendo na gestão do Estado de Pernambuco. Por isso os resultados são tão bons. Professor Sérgio, o Fernando Henrique foi desatento com o Nordeste? Poderia ter feito mais pelo Nordeste? É verdade que Lula foi que deu o grande pique? Não, eu acho que a gente precisa caracterizar melhor, esclarecer melhor alguns conceitos. Um investimento privado escolhe um lugar na sua localização onde ele garanta melhores retornos. Isso é um conceito que os economistas chamam de competitividade, capacidade competitiva.
E isso se constrói muito lentamente, porque isso precisa de infraestrutura de qualidade, precisa de mão de obra qualificada, precisa de inovação e pesquisa. Os investimentos que estão vindo para Pernambuco agora, excetuando a Transnordestina, são, na sua esmagadora maioria, privados ou de empresas de capital aberto. A Petrobras não é uma empresa do governo. A empresa de capital aberto negocia na Bolsa de Valores. Então, a decisão de investir aqui precisava que tivesse retorno econômico para poder pagar dividendos aos acionistas privados da Petrobras. A Ferrovia Transnordestina não é do governo, é uma empresa privada. O que houve foi uma engenharia financeira que vinha se negociando há anos. Então, o governo Fernando Henrique, eu costumava dizer o seguinte, o governo Fernando Henrique observava o país da Avenida Paulista. O governo Lula passou a observar o país de São Bernardo dos Campos. Embora rapidamente ele tenha se mudado para a Avenida Paulista também, porque ele foi muito fortemente ligado ao grande capital, favoreceu todas aquelas coisas. Então eles não viram o Nordeste. Na verdade, há uma informação ainda não confirmada pelos dados oficiais recentes de que o Nordeste está bombando. O Nordeste está crescendo na média igual, está simplesmente recuperando o patamar. Faz 50 anos que aí o PIB do Nordeste é 13% do PIB do Brasil. E aí, voltando à questão da refinaria, a refinaria Abreu e Lima começava a ser negociada bem antes, inclusive com o Hugo Chávez, e o próprio nome dessa refinaria foi dado insistência de Hugo Chávez. Eu duvido que o Lula soubesse quem tinha sido Abreu e Lima. Falam que ele era... Duvido que ele agora ele deve saber. Sabia, duvido que ele soubesse. Na hora de São Paulo, porque ele já tinha ido à Venezuela antes. Aí sim, mas aí com negociação. Então, isso tem um conjunto de fatores. Aí eu quero terminar, para não insistir muito, para fazer o seguinte. Em 2006, tem um estudo feito no Brasil para os estados, que dizia o seguinte, Pernambuco era o 10º estado de maior nível de competitividade do Brasil. Os 9 que estavam em cima eram do Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul. Era o primeiro do Nordeste. Ora, empresa que vê isso e olha, tem SUAP, tem isso. A Fiat veio para Pernambuco, não é porque pelos lindos olhos do governador Eduardo Campos. A Fiat veio para Pernambuco porque aqui tem infraestrutura, tem SUAP e tem os incentivos do setor automotivo que começou com o Fernando Henrique. Os incentivos automotivos não foi de Lula. Tanto que a Ford foi para a Bahia já com esse incentivo automotivo. Então, a combinação de infraestrutura, competitividade com incentivo fiscal trouxe a Fiat. A Transnordestina é uma engenharia. Eu me lembro que quando Tânia Bacelar era secretária de Arraes, lá no fim do mundo, já dizia que a Transnordestina era prioridade. Mas continua esse processo. O que eu quero ressaltar nisso é que nós temos uma grande virada na história de Pernambuco, é que a partir, sobretudo nessa virada agora para o governo Eduardo Campos, a gente conseguiu garantir continuidade em alguns componentes de estratégia de desenvolvimento do Estado. E isso foi um grande mérito. Continuidade com grandes alterações, né? O que era positivo teve continuidade. E agora o fundamental, isso é bem percebido pelo povo de Pernambuco, é que houve grandes alterações.